Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é entrevista. Bora lá? Bom, abrindo o livro aí na página 55 do módulo 2, leitura 2. Utilizar a internet para estudar, informar-se e divertir-se cada vez mais comum e rotineiro. Hoje virou parte da nossa rotina, né? Estamos tendo essa aula, inclusive, de maneira online. Nela encontramos quase todo tipo de informação. Letra A. Que tipo de conteúdo você costuma procurar na internet? Letra B. Você utiliza a internet para buscar alguma referência de livro? Explique. Então, essas questões eu quero respostas na aula ao vivo, hein, gente? C. A entrevista que você vai ler foi feita com uma booktuber. De que forma um booktuber pode influenciar nas escolhas literárias e de seus seguidores? Bom, então, 3 questões aí de reflexão para respostas orais. A entrevista, então, é com a Ju Siqueira, tá? Então, vou explicar, eu não vou ler a entrevista, vou deixar a leitura com vocês. Aqui depois do título, nós temos a apresentação, tá? Como toda estrutura, você já conhece a estrutura de uma entrevista. Ela tem o título, a apresentação da pessoa entrevistada e, em sequência, vem o jogo de perguntas e respostas. Tá? Então, pergunta, resposta, até a página 57 até a 58, termina a entrevista, certo? Depois teremos 2 questões orais. Qual é a diferença entre um youtuber e um booktuber? Comente. 2. Se você fosse um booktuber, sobre qual livro você comentaria em um vídeo? Interessante essa pergunta, hein? Interpretação escrita. De acordo com a parte introdutória do texto, plataformas de vídeo na internet são importantes ferramentas comunicativas. Por quê? 2. Sobre o canal do booktuber Ju Siqueira, responde as questões a seguir. Letra A. Qual o nome do canal? B. Com que finalidade Ju Siqueira criou o seu canal na internet? C. Quantos inscritos ela tem? Então, procurem as informações na entrevista. 3. Ju Siqueira acredita que os booktubers têm influência na formação leitora de seus seguidores. Letra A. Assinale a justificativa que ela apresenta para defender a sua opinião. Então, vocês vão ler as 3 alternativas, porque para isso tem que ter lido o texto para conseguir responder essa pergunta. B. Você concorda com ela e por quê? 4. Releia a seguir a colocação feita pela entrevistada sobre o espaço dos booktubers. Então, aqui tem um trecho. Letra A. Com que finalidade a entrevistada disse isso? B. Que função as aspas têm no termo em casa usado pela booktuber nesse trecho? C. A qual dos termos a seguir a expressão em casa equivale nesse trecho? À vontade, inibidos ou no dever? Bom, exercício 5. Volte à página 58 e releia a última resposta de Ju Siqueira. Em seguida, responda às questões abaixo. Letra A. Sublinhe as formas verbais no modo imperativo. E B. O que justifica o uso desse modo verbal nessas respostas? C. Analise o registro utilizado pela entrevistada nessas respostas e cite algumas evidências da informalidade. 6. Uma das características do gênero textual entrevista é a interação que pode ser oral, audiovisual ou por escrito entre o entrevistador e o entrevistado. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Então, tá claro aí o que é para fazer. 7. Uma entrevista é dividida em introdução e perguntas e respostas, como eu disse
no início da aula. A. Qual parte corresponde à introdução da entrevista lida? B. Qual é a finalidade da introdução em uma entrevista? Letra C. Como são identificadas as perguntas e as respostas no texto? 8. Uma entrevista pode ser oral ou escrita e veiculada em diversos meios de comunicação. Assinale os temas com os quais essa entrevista se relaciona e nos quais ela pode ser classificada. Então, vocês vão assinalar aqui. 9. A que público essa entrevista pode interessar? Tá? Então, a entrevista tem públicos específicos, essa em especial, qual é o público-alvo? A entrevista é um gênero textual predominantemente expositivo, podendo ser oral e ou escrito. Em geral, apresenta uma introdução, contextualizando o leitor sobre o assunto e o entrevistado, em uma sequência alternada de perguntas e respostas envolvendo o entrevistado e o entrevistador. As entrevistas podem ser divulgadas em revistas, jornais, sites, rádio, televisão, tendo em vista o seu público-alvo. Literatura virtual. O fenômeno literário dos booktubers, que sabem como ninguém apresentar conteúdo literário de maneira descontraída e divertida na internet, é uma realidade do nosso tempo. De clássicos a contemporâneos, dos mais sérios aos mais irreverentes, há espaço para todo mundo na rede. Além da nuvem literária de Ju Cirqueira, veja outros nomes de canais que você pode encontrar na internet. Então, aqui temos outras dicas de outros canais, certo? Cidadania no dia a dia, a literatura na era digital. Neste capítulo você leu informações sobre a influenciadora, né? Sobre a influência da internet na vida das pessoas e como ela vem revolucionando nossa forma de ler. O trecho do artigo de opinião a seguir apresenta uma relação a respeito das variadas formas de leitura e possibilidades pela internet. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler e vou ler as questões na aula ao vivo, que eu quero as respostas de vocês, tá certo? Então, essa parte vai ficar durante a nossa correção, tá certo? Fazendo as atividades, enviando no Google Sala de Aula. Estou online no Hangouts para qualquer dúvidas. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.